Olá, tudo bem com vocês? Usinaria aqui em Rio Claro para mais um podcast Livro das Profissões e hoje vou entrevistar Wesley e Alex. Felicidade de ter vocês aqui na nossa casa e vocês têm aí muita história para contar dessa empresa que a gente já conhece um pouco dessa história e vocês que vão assistir, vocês vão conhecer uma história de sucesso que eles vão compartilhar conosco. Quem quer começar? Contar um pouco aí dessa trajetória, o início da empresa até hoje. A gente quer conhecer um pouco a história de vocês. Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui, é um privilégio, na verdade, estar com vocês. Me chamo Wesley, como você já disse, e é muito interessante que essa história ela começa de uma maneira muito tradicional e muito comum, né? Para a comunidade, para as comunidades, para todo o pessoal que inicia na área de barbearia. Eu comecei esse projeto no fundo da minha casa, uma coisa assim bem sofrida no começo. Minha mãe me ajudou um pouco, e tal. E mudei para um ponto que era próximo à casa do Alex. O Alex era meu cliente. Foi assim, um convívio que nos levou à proximidade de virar sócios. E hoje eu falo para ele, eu e ele não é sócio, somos irmãos. A gente vai além de uma sociedade. E há pouco tempo, cortando o cabelo próximo da casa dele, ele acabou se aproximando, a gente fez uma amizade e aí iniciou o projeto realmente em si, e é a Alô Chefia, que é a barbearia que a gente está atualmente, tá? Passamos por mais de 5, 6 pontos. A gente sempre teve a ideia de evoluir, de criar um conceito mesmo, a gente nunca se satisfez ali com um único lugar, tanto que foi praticamente um ano, né, Alex? De um ano a cada frente. Hoje teve pontos que a gente ficou um pouco mais, mas a média ali deu um ano a cada ponto. No último ponto que a gente ficou mais tempo, antes desse atual, que a gente ficou 6 anos. Foi ali que a gente virou a chave mesmo, a gente começou a ter um negócio diferente, ter a propriedade em trabalhar com pessoas, a propriedade em entender um comércio de verdade e sair um pouco fora do cabelo. Antes do Alex falar, eu queria pegar um gancho no que o Wesley falou. A maioria das empresas, elas não começam grandes, né? Elas começam no fundo de quintal. E é assim que funciona, porque você começando pequeno, você consegue se organizando, você consegue crescendo, crescendo com estrutura, e é um segredo que muitas vezes as empresas, né, as pessoas não sabem, e as empresas muitas vezes fecham por não estarem preparadas. E quando você começa pequeno e você vai crescendo, esse processo fica um pouco mais fácil, né? O É. que você tem para nos contar, Lex? Bom, primeiramente gostaria de agradecer você, Paulo, por sua equipe, pela oportunidade de estar com vocês. Como o Wesley já disse, ele mudou o salão perto de casa, a gente começou esse projeto juntos aí. Um salão minúsculo, não tinha 20 metros quadrados ali, é bem pequeno mesmo. Até eu lembro que ele olhou para mim e pensou, cara, você vai aceitar essa proposta? Você vai agarrar? Eu falei, vamos para frente, tá? E a gente foi se desenvolvendo, como ele falou, passando de pontos em pontos, aí veio a pandemia, né? Foi uma grande dificuldade para todos aí, a nós também, tivemos que ficar de portas fechadas. Só que a gente sempre esteve preparados, né? Para todas as dificuldades, para todas as oportunidades que apareceram pra gente. E na pandemia a gente conseguiu comprar mais um ponto antes de a gente chegar até onde a gente está hoje. E de lá a gente viu que dava para ter mais que um ponto, né? Mais que um lugar, passar o nosso conhecimento adiante, passar toda a experiência adiante, criar novos líderes. E aos anos passando, a gente decidiu fechar esses pontos para abrir a estrutura que estamos hoje, que a gente hoje se comporta num espaço de mais ou menos uns 300 metros quadrados, com uma média de 12 cadeiras e atendendo, tá? E a gente viu nesse mercado hoje, ele cresceu, a vaidade aumentou muito, né, Bal? Todo mundo se importa com a imagem, se importa com o cabelo, a barba. A gente via que antigamente não tinha a vaidade tanto com a barba, principalmente os homens, né? E hoje você vê que todo homem tá com a barba feita, arrumado. E a gente se especializou nessa área de barba, de cabelo, de pessoas, de crianças. A gente vai entrar nesse ponto também. E estamos aí, cara, tá bem legal. A gente tá cada vez crescendo mais. O que é interessante a gente pensar, né? Hoje em dia nós vendemos a nossa imagem, né? No passado ninguém se preocupava com isso. Hoje, para qualquer segmento que eu for trabalhar, a minha imagem faz total diferença, né? E aí vocês estão para nos ajudar, para deixar as pessoas mais bonitas, mais arrumadas, para realmente passar uma imagem séria, uma imagem de confiança, né? Então não tem aquela coisa, tô de qualquer jeito, cabelo para um lado, para o outro, não. Eu tenho que estar me arrumando
porque eu vendo a minha imagem, né? Em primeiro lugar, qualquer empresa ela vai ter a cara do dono. Eu preciso cuidar dessa minha imagem. E vocês nos ajudam bastante nesse sentido, né? Sim. Sim. Costumamos dizer que a gente, a cada dia, se especializa mais em criar identidade. Cada pessoa tem os seus pontos fortes, cada pessoa tem o seu objetivo como pessoa, decide aquilo que vai transmitir. E a nossa ideia hoje, ela parte do princípio de identidade. Então, hoje, você entra no nosso mundo da Luxefia, quando você participa de todo esse projeto, sendo um cliente, você não é só atendido. Você desenvolve a sua identidade, aquilo que você quer que as pessoas vejam através da sua imagem. O que é interessante, vocês falaram que começaram num ponto de mais ou menos 20 metros, né? E hoje estão num ponto de quase 400, 300 e poucos metros, né? Então acho que é importante para você que está nos assistindo, para você que vai nos assistir, quais foram os desafios para você sair de 20 metros e chegar até os 400? Como é que foi toda essa história, né? Eu não diria assim um desafio, Paulo. Eu acho que foi muito mais uma força de vontade, de sempre querer mais, buscar mais. Eu e o Wesley tem uma coisa que é muito incomum, somos muito parecidos nisso, é nunca parar. A gente não sempre procurou melhorar, tanto que todos os nossos clientes sempre comentavam: "Ô, chega de reformar. Ô, você não quer, tá bom já". E eu olhava para o Wesley, a gente não tá bom ainda, a gente tem potencial e a gente vai chegar mais longe ainda. Então os desafios, né, se for colocar, foram as más experiências, né, porque a gente lidar com pessoas 24 horas por dia ali, seja eles colaboradores, sejam os clientes. Então a gente enfrentou dificuldades em ter momentos que saíram vários colaboradores ao mesmo tempo, ficar só eu e ele, já no meio do caminho, depois de anos de negócio ali. E a gente olhar um pra cara do outro e falar: "E aí, Alex, e agora? Vai desistir ou vai continuar?". A gente não pensou 2 vezes, vamos continuar. E a gente foi indo, passando por todas as dificuldades, mas uma das maiores dificuldades, fora a pandemia ali, como a gente estava preparado, foi a entrada e saída de novos colaboradores, porque eles não abraçaram a causa, quanto eu e o Wesley abraçamos a causa, entender o projeto nosso, não conseguiam enxergar lá na frente. Eu acho que isso é uma coisa que nos difere bastante dos demais profissionais da área aí, enxergar o futuro, né, até onde a gente pode chegar e acreditar que a gente pode chegar. Acho que isso é um ponto muito importante. Vocês já comentaram anteriormente a questão da pandemia, né? A pandemia é um divisor de águas, né? Foi um fenômeno realmente muito triste, muita gente morreu, a gente sabe disso, mas por outro lado ela acelerou uma série de processos, né? Nós entramos realmente no mundo digital. Se não tivesse isso, esse podcast, por exemplo, não estaria sendo realizado, então esse processo acelerou demais e as empresas tiveram que se reinventar, né? Porque muitas infelizmente fecharam porque não tinha uma estrutura, porque não se adaptaram ao novo. E o que a gente vê, eu conheço um pouco da história de vocês, quer dizer, vocês sempre se adaptaram e se prepararam para essas mudanças. Então, acho que esse perfil que o Alex falou é bem interessante, o quê? Eu não me conformo, eu sempre quero algo mais, eu quero mudar, eu quero fazer algo diferente. E para gente que não é da área, mas se você vai num salão, se você vê vários iguais, e o de vocês é totalmente diferente, né? É um ambiente muito mais agradável, então vocês têm uma preocupação que muitos colegas de vocês muitas vezes não têm, né. E isso é um diferencial. É, exatamente. É o que nos difere, é isso aí. A nossa ideia realmente é ser diferente. A gente nunca se a olhou e falou: "Pronto, tá tudo certo". Não, a gente tá tudo certo, mas dá para melhorar, mas dá para melhorar, mas dá para melhorar. E foi isso que nos levou a ter inúmeros pontos que a gente teve que, porque querendo ou não, eh, a falta de experiência em investir em vários pontos, ela traz desgaste e muito gasto. Então a gente teve que ter esse desafio do gasto, que foi cada ponto que você muda, hoje todo mundo aí sabe que gasta muito para você montar um ambiente climatizado. E todas as nossas lavandeриas, tirando a primeira, no caso, elas tiveram a identidade criada. A gente sempre criou um ambiente, não foi só o atendimento, só o cabelo. A gente sempre, você entrar e perceber: "Pô, eu tô num ambiente diferente". Isso acabou levando bastante desgaste, mas foi uma coisa, assim, que nos ensinou muito e nos cativou muito a querer mais. E a gente sempre fez algo novo. E o interessante é que vocês não cortam só cabelo, não fazem só barba, né, tem toda uma estrutura por trás, né, desde a questão da preocupação com produtos que vocês oferecem para os clientes, né,
tem uma estrutura que eu gostaria que vocês comentassem, né, de criar um ambiente ali, a proposta do dia do noivo, e você ter um espaço, a pessoa quer tomar um café, quer tomar um refrigerante, quer tomar uma cerveja, por que não ali? Então, queria que vocês comentassem um pouco dessa estrutura que vocês montaram. Bom, isso é bem legal também, porque é uma coisa que a gente sempre almejou bastante desde o início. Ter um espaço completo para tudo, né? Hoje a gente tem uma área, a gente falou de mais ou menos 300 metros, onde a gente tem uma recepção, entender? A gente tem uma sala de espera imensa para poder esperar, atender. A gente tem uma área livre, onde o cliente pode jogar uma sinuca, tomar uma cerveja. Temos também dentro do espaço uma cafeteria, onde ele pode se alimentar, tomar um café. Temos uma área VIP, que é justamente para o noivo, onde ele pode alugar a sala para ele ali, tanto a hora quanto o dia, para ele compartilhar o momento com os padrinhos, com os amigos ali. Temos também uma área Kids, uma área somente para crianças, sendo crianças autistas, crianças normais também, onde a gente consegue dar atenção para cada ponto específico e cada profissional específico para cada ponto. Não é uma coisa assim, qualquer um faz. A gente tem um profissional a cada ponto ali para poder dar a melhor experiência para esse cliente aí, desde da porta de entrada até a porta de saída. A gente preza muito por isso, pela entrada e pela saída do cliente. A gente acompanha até a porta, a gente vai até a porta receber o cliente, a gente sempre oferece o melhor serviço, o melhor atendimento. Isso que nos difere da grande maioria dos colaboradores aí da equipe e tal. Uma coisa que é interessante, eu já fui, né, no salão, meus filhos também, você chama pelo nome, né, que isso é outra coisa importante, né. Você está recebendo a pessoa e já está chamando ela pelo nome. Quer dizer, então mostra que vocês se importam com as pessoas que estão ali, né. E a partir do momento que você oferece outros serviços, ela fica muito mais tempo ali dentro, né. Então você tem outras cestas, outros serviços para oferecer para esse cliente e ele sai muito mais satisfeito, né. E isso faz uma diferença muito grande. Sim. Com relação aí, à nossa recepção, atendimento, a gente tem um padrão, um script montado, todos os barbeiros seguem o nosso padrão de atendimento, de fala, montando isso a gente sempre focou realmente em receber o cliente como a gente gostaria de ser recebido. A gente sempre fez questão de tratar o cliente como se, de certa forma, um rei. Entender que ele tá ali, que ele vai ser cuidado, que ele é um ambiente de cuidado para ele. Que não é só cortar cabelo, não é só passar uma máquina na barba, não é só ir fazer o acabamento. Não, ali ele está para ser cuidado, para se reconhecer, para entender que ele também é uma pessoa importante na sociedade. Para você que está nos assistindo, isso serve para qualquer segmento, né, você cuidar do cliente realmente, né, você saber o nome dele, você se importar com ele, você perguntar, isso faz toda a diferença. E infelizmente a gente muitas vezes vive no automático, né, então ao invés de eu estar falando com a pessoa, eu já estou no celular, eu não dou a atenção devida, então eu estou ali 100% realmente para cuidar daquela pessoa. E uma coisa que é interessante, que me chamou a atenção uma vez que eu fui no salão de vocês, no anterior, é que quando ele faz a barba, antes dele fazer, ele tem aquele aparelhinho e vocês fazem até uma massagem no rosto. Quer dizer, então realmente você se sente cuidado. Você sai daquela loucura do dia a dia para chegar naquele espaço que tem uma música ambiente, que tem uma cadeira muito confortável, e aí você para, e esse é o momento de eu me cuidar. E isso hoje em dia faz falta, porque as pessoas estão vivendo no automático, só trabalhando, e não tem esse momento de parada, né. Então eu acho muito interessante essa proposta de vocês, porque realmente a pessoa vai lá pensar, né, em se cuidar. E quando fala em dia do noivo é algo que não existe, né, porque tem sempre dia da noiva, mas e o noivo, como é que fica? Então é interessante essa proposta, queria até que vocês aprofundassem um pouco mais, de ter um momento específico para o noivo, com seus padrinhos, para poder curtir esse momento tão importante, né. Pô, o dia do noivo, assim, pra nós foi acho que uma incógnita, foi algo que a primeira vez que fizemos esse tipo de atendimento, nem só a primeira, mas assim, as primeiras vezes, assim, foi um caos, é um completo caos, porque o salão anterior, esse ponto que a gente estava, a gente já tem a sala de operação de corte, ali onde acontecia os atendimentos, ela era junto com todo o ambiente de espera, com a área de conveniência e tal. E ali, os noivos o noivo, no caso, e os padrinhos, eles
se empenhavam muito, começavam a beber, curtir, e de repente ficava uma bagunça completa no salão. E a gente avaliou todos esses pontos, viu aonde a gente podia melhorar para o conforto do noivo, porque é uma grande complexidade e é o nervosismo do noivo. O noivo fica muito nervoso no momento de atendimento ali, ele tá ali, tipo, toda a rapaziada, todos os padrinhos estão ali curtindo, bebendo, conversando, e ele é o único que não participa diretamente disso. Então a gente falou: "Pô, vamos fazer uma área que seja específica para o noivo ter o momento dele". Então a Perfeito. rapaziada continua curtindo, continua se divertindo, aproveita, faz toda aquela auge, né, que é o auge de energia ali, uma coisa sensacional que os padrinhos fazem, sempre é assim, é é previsível, você já sabe que vai ser um ambiente muito, cheio de energia, e a gente dá uma prioridade para o noivo ficar calmo. Então a sala VIP, para o noivo poder se apossar ali, ficar tranquilo, para ele poder fazer o atendimento dele de boa. E, claro, a gente fez a cafeteria também já focada nisso. Então, junto à nossa cafeteria tem a mesa de sinuca ali, então o pessoal vem, joga um videogame, joga uma sinuca, aproveita ali o ambiente como deveria, separado da sala de operação. A nossa ideia é realmente tão focada nisso, que a gente montou a sala de operação de cortes bem distante, assim, bem longe da onde acontece todo esse evento aí do casamento, para poder todo mundo ficar à vontade. E nessa ideia, vocês podem até trazer os fotógrafos, quer dizer, para registrar todo esse momento, o noivo ele acaba se arrumando ali, né, antes de ir para a igreja, antes de ir para o salão, quer dizer, então tem toda essa estrutura que além dele cuidar do cabelo, da barba, ele também pode se vestir ali e se preparar para a cerimônia do casamento, né. Isso, exatamente, ele vai para sair ponto, porque um dos grandes outros problemas que a gente desafios que a gente enfrentou, né, foi a questão do banho. O noivo, às vezes, ele não tem como tomar um banho e tal, ali se ele for, ele pode tomar um banho no salão, ele pode ali se arrumar ali e sair pronto, dali direto pra igreja. Caso não for a igreja ou for aonde ele for fazer esse casamento aí. E me diz uma coisa, né, quais foram os desafios? Uma coisa que a gente percebe que vocês têm bastante é resiliência, né, então a capacidade de adaptação a mudanças, né. E o que mais vocês enfrentaram ao longo desses anos? Quantos anos no total? Desde aquele salão que vocês começaram, né, no fundo da casa até hoje, mais ou menos? Hoje dá em média aí 11 anos, 11 anos. 11 anos aí de trabalho árduo aí pra poder chegar onde a gente está. Eu acho que passou um pouquinho, porque 11 anos é a partir da onde a gente começou, né. E aí eu trabalhei ali alguns meses ali, vamos supor aí 6, 8 meses em casa, até começar a ter uma condição para alugar um salão, que foi o salão que a gente se conheceu, então dá uns 11, 12 anos aí. E o interessante é que o Alex até então você não trabalhava com isso, né, você era cliente dele. Isso, eu trabalhava em CLT, Sim. e como eu trabalhava de madrugada, das 10 às 6, eu acordava 2 horas da tarde ali, não tinha muito o que fazer, jovem também, tinha 20 anos ali mais ou menos. Aí eu ia lá, vou conhecer, frequentar, conversar, e a gente desde o primeiro contato ali, a gente criou uma relação muito boa. O Wesley, ele sempre foi muito bom de conversar com pessoas, criar um relacionamento, e eu sempre gostei de ser bem tratado. Sim. Entendeu? Eu sempre valorizei isso, ser bem tratado. E ele me tratava muito bem, como se tivesse me conhecido há muito tempo. Só que era o primeiro contato, eu falei: "Cara, que moleque legal", porque ele é mais novo que eu. Sim. Falando que moleque legal, tal, e a gente foi criando um relacionamento ali, aí passou 1 ano, após ele ali, ele falou: e eu vivia lá, cara, vivia ajudando eles, conversando: "E por que você não faz um curso?" Eu falei: "Ah, é legal, vou fazer". Aí eu fui, fiz o curso, começamos a trabalhar, não foi a maravilha que eu pensei que seria nos primeiros meses ali, foi muito, muito pior. Mas eu continuei abraçando a causa, cara, acreditando no negócio, e aí a gente tá aqui hoje, Deus sim. No primeiro mês eu lembro foi até engraçado, porque eu trabalhava numa empresa de cidade, eu ganhava R$ 1.800 à noite. Ia R$ 10 o corte, né. Sim. Pô, se eu cortar, sei lá, 100 cabelos no mês ali, já faço o que eu faço ali, já tá bom. Primeiro mês eu cortei 3 cabelos, R$ 30 aí, eu falei: "Rapaz, eu já tinha minha moto, tinha conta pra pagar, não vai dar certo, mas eu não posso desistir", né. E aí o segundo mês foram 7 cabelos, aí foi aumentando, hoje, graças a Deus, a gente consegue se manter muito bem. Eu vou pegar esse gancho, Alex, porque é o seguinte, você que quer empreender, muitas vezes é exatamente isso que acontece, quer dizer, o primeiro, o segundo, o terceiro mês não é aquela maravilha, né. Eu gosto muito de música,
É um cantor mais antigo, né, da minha época, Ivan Lins. Ele conta que o primeiro show que ele fez tinham 2 pessoas. Que a pessoa pode pensar: "Eu vou parar ou eu vou continuar?", né. Mas eu digo assim, quem tem um sonho, ele vai para frente, ele não para, né. Então vocês têm um sonho: "Eu quero empreender, eu quero", então eu vou continuar. Se no primeiro teve 3, de repente no segundo vai ter 6, e aí a gente vai indo. O grande problema é que a gente desanima no primeiro obstáculo, e aí você abandona um sonho que você não deveria e não poderia abandonar. Então esse é um ponto importante para você que está nos assistindo. Se você tem um sonho, persiga ele, você tem que estudar, você tem que se aprimorar, vai chegar a hora que você vai conseguir atingir seu objetivo. E foi o que aconteceu com vocês, né. E um grande ponto também, Paulo, que você falou, quando chega no primeiro obstáculo ali, no primeiro grande desafio, e a pessoa desiste. E realmente, eu vejo muitos parceiros, muitos amigos que desistiram da área. Nós 2 somos professores também, damos aulas em escola, e então a gente cria muitos barbeiros todos os anos aí. E às vezes as pessoas não entendem que na maioria das vezes, depois daquele grande obstáculo, é aonde vai virar a sua chave, cara. Ela vai entender como funciona o mercado, como funciona o ramo que você está trabalhando ali. E elas desistem antes da dor, não suportam a dor, né. E eu e o Wesley sempre trabalhamos muito com isso. A gente falou: "Não, cara, vai melhorar, vamos ter fé e tal". Teve muitos momentos de a gente olhar um pra cara do outro e falar: "Não dá, vamos parar, vamos fechar, vamos desistir". E aí a gente vai embora pra casa com essa ideia na cabeça e no outro dia a gente voltava mais decidido a continuar, a persistir, falava: "Não, agora a gente vai fazer acontecer, não tem outra opção". E a gente ia, cara, correndo atrás, enfrentando desafios e desafios, dores e dores, mas, cara, a vitória vem pra todo mundo, entendeu? A nuvem chuva passa, depois aparece o sol. Isso aí é uma regra básica, né, tem que suportar, mas acontece. E se você for estudar profundamente, né, a questão de gestão, de administração, você tem 1 ano, 2 para realmente você conseguir estabelecer um negócio, né. Só que infelizmente no Brasil muitas vezes as pessoas não se preparam para isso, né. Acho que é simplesmente montar a empresa, montar o comércio, deixar a porta aberta lá que vai ter cliente lá batendo na porta, um fazendo fila atrás do outro, não é bem assim, né. Mas o que eu vejo que é interessante é você atender bem um cliente, você fideliza ele, né. E isso é uma coisa que, com certeza, eu queria que vocês comentassem, mas vocês foram mudando de lugar, os clientes foram mudando junto com vocês, né. Então, assim, vocês: "Ah, tô num lugar aqui, tô num bairro X, Y, mas eu vou para outro lugar", o pessoal fala: "Não, eu quero ir com eles". E isso é importante, né. Exatamente. É o que nos manteve, graças a Deus aí, firmes, foi realmente essa clientela fiel, os clientes, os mais próximos, por a gente estar sempre buscando algo melhor e mostrando para eles que tudo era feito para eles, né, que aquela melhoria era feito para eles, uma simples televisão nova, um simples ar-condicionado, foi assim que a gente começou, a princípio a gente não tinha nem ar-condicionado no negócio. Então a gente foi mostrando e eles foram acompanhando ali, comprando a causa, e é interessante que a cada chamamos de sempre que a gente toma uma medida muito brusca, assim, que faz algo, diferente demais, a gente passa por um período de ventilação, é onde que saem alguns clientes para entrar novos clientes. Então a mudança de ponto, a mudança de preço, ela realmente leva à saída de alguns clientes. Mas o interessante é que dentro dessa ventilação, os próprios clientes que se mantêm, aqueles que compram a sua causa, eles vão trazer novas pessoas, e eles trazem com muito orgulho. Então a pessoa que saiu, que ela realmente precisa estar no seu concorrente, que ela tá por preço, que ela tá por localização, ela acaba, ficando fora do seu negócio de verdade e entram novas pessoas. E a cada dia a sua clientela fica melhor e mais fiel, melhor e mais fiel. Uma coisa que a gente acaba aprendendo, isso o Sebrae ensina muito, né, que aquele cliente que ele vem pelo preço, ele vai embora pelo preço, né. Então, assim, para você ter qualidade, não adianta pensar só em preço, quer dizer, você tem que ter realmente um valor diferenciado para poder oferecer todos esses serviços, né. Então você não vai simplesmente cortar cabelo na esquina, você vai no lugar que você tem uma série de serviços sendo oferecidos. Queria que vocês comentassem aquele serviço que vocês têm ali na conveniência, que existe toda uma preocupação ali, né, com tratamento de cabelo, de pele, perfume, quer dizer, que é algo que vocês agregaram ao espaço de vocês, né. Sim. Hoje a gente tem uma linha completa, né, Paulo? Hoje a gente trabalha com todos os produtos para homens, desde o do shampoo, condicionador, óleo para barba, shampoo e condicionador para barba, hidratante corporal, hidratante para pele, produtos para limpeza facial. A gente também oferece serviço de depilação nasal, de orelha.
A gente faz procedimentos químicos também, uma progressiva, uma selagem, uma hidratação profunda, tintura. Então a gente trabalha com toda a gama de produtos ali que oferecem para o masculino, né. Então, a gente tem o perfume também agora. Hoje a gente tem uma parceria com uma marca, onde a gente tem todos um portfólio, um showroom de produtos completos, mas é completos mesmo, onde a própria marca ela não frisa, em oferecer pro barbeiro, pra dono de barbearia. A preocupação deles é o cliente. Então foi onde a gente se identificou bastante, porque eles também têm a mesma preocupação que a gente, que é o cliente. Então eles mandou pra gente todos os produtos, perfumes, inclusive esses perfumes maravilhosos, e a gente sempre consegue fazer um combo para o nosso cliente ali. Desde atendimento, o melhor produto para o cabelo, um perfume que combina com o gosto dele, que tem um aroma que combina com o dia a dia dele ali. A gente tem máquina, a gente tem vende, a gente tem tudo pronto para o cliente ali, para que ele não precise procurar em outra loja, vamos assim dizer, um mercado ali, tá. Ele saia dentro do nosso espaço, do nosso salão, com tudo completo, para ele poder viver o dia a dia dele normal. Para você que está nos assistindo, esse é outro ponto fundamental, porque se eu tenho um único produto para oferecer para o meu cliente, eu fico muito limitado, né. Então vocês têm outros produtos que vão complementar a questão, né, do cabelo e a questão da barba. Queria que vocês comentassem agora um pouco dos colaboradores. Vocês falaram que ao longo do processo vocês perderam alguns colaboradores, outros chegaram. O que que vocês sentiram, né, o que que aconteceu para perder e hoje o que que vocês fazem para fidelizar esses colaboradores junto com vocês e que sigam essa proposta que vocês têm trabalhado? A grande sacada dos colaboradores é perceber como funciona a lei de raciocínio de cada pessoa. Então, todas as pessoas são diferentes, mas elas tendem a tomar as mesmas decisões em determinadas fases de vida. Então, a princípio, um dos grandes motivos da gente querer realmente evoluir e reformar foi porque o nosso colaborador, ele começava a faturar um valor, de certa forma, para ele alto, aí ele entendia que ele estava pagando muito dinheiro pra gente, ele abrir a própria barbearia. Então a gente foi sempre evoluindo para eles entenderem que se eles saírem dali, não vai ser tão simples assim, e montar uma estrutura do nosso nível. Então foi uma coisa que a gente sempre prezou por isso, foi evolução para poder manter aquela equipe empenhada e querendo se dedicar cada vez mais para aquele negócio crescer. A gente nunca limitou de forma alguma a algum barbeiro com relação ao desenvolvimento, a ele querer sair, alguma coisa. A gente sempre prezou por algo familiar. Então, se ele não está satisfeito, se ele está precisando seguir o caminho dele, ele sai. E depois que a gente teve essa sacada de de evoluir, de buscar melhorar o ambiente, de passar bons treinamentos, de mostrar para o barbeiro que ele é valorizado dentro do nosso negócio, diminuiu muito a saída. Mas é claro que é uma consequência o cara trabalhar com você e ele acabar seguindo a vida dele. Isso nos fez aumentar também a quantidade de cadeiras, para poder de certa forma, equilibrar ali o faturamento, caso haja a saída de algum outro colaborador importante, caso haja a saída de mais de um colaborador, que a gente já aconteceu nas últimas 2 vezes, né. As últimas 2 vezes saíram colaboradores seguidos. Então um acabou conversando com o outro e os 2 saíram junto. Mas graças a Deus a nossa saída hoje ela tem sido bem menor, devido à nossa dedicação como comerciante, como um empresário ao invés de um barbeiro, tá. Porque o barbeiro, ele é a pessoa que corta cabelo, o empresário é aquela pessoa que cuida da empresa, aquela pessoa que cuida por trás das câmeras ali, antes de chegar até o ponto de atender o cliente e conseguir entregar realmente ali o que o comércio precisa mostrar para o cliente. De certa forma, vocês 2 são professores, né, são formadores de pessoas, né. E eu penso muito assim, quer dizer, nem sempre todo mundo vai ser proprietário e nem sempre todo mundo vai ser um profissional, um colaborador. Por quê? Porque existem as 2 frentes, né. E as pessoas que às vezes estão enquanto colaboradores, eles imaginam que é fácil virar dono. E é um desafio muito grande, né. Então realmente, às vezes a pessoa tem que ir para fora, ir para o mercado e de repente falar: "Não, eu prefiro voltar para minha zona de conforto e vou de novo lá, bater na porta", porque realmente é o que você falou, Wesley, tem uma estrutura muito grande por trás, né. Você vai pagar aluguel, você vai pagar água, vai pagar luz, pagar uma série de coisas, né, e que vocês foram aprendendo no dia a dia.
né? Eu tenho que ser um bom barbeiro, eu tenho que ser um bom profissional? Tenho, mas eu preciso ter noção de administração, eu preciso saber gerenciar um negócio. Não é simplesmente, não, aprendi a cortar, vou montar um negócio, né? E eu acredito também que algumas pessoas que saíram ao longo desse processo voltaram, que chegaram a perceber e falaram, não é isso que eu quero voltar para trabalhar com eles. Queria que vocês comentassem se aconteceu isso com vocês. Sim, isso aí aconteceu muitas vezes também. Uma coisa que eu aprendi também ao longo dos anos, Paulo, esses profissionais que foram e voltaram, é porque eles perceberam que além do espaço que a gente tinha, como ele é com a energia do ambiente ali, de ser um relacionamento, a gente sempre prezou muito por um bom relacionamento, para que seja uma empresa familiar. Porque, querendo ou não, o profissional que passa mais tempo com a gente do que com a própria família. 10, 12 horas ali com a gente. Então, se não tiver um bom relacionamento ali, fica visível até para os clientes, né? Talvez com uma energia pesada, né? Algo pesado. Eles iam para outros lugares ali e eles voltavam e falavam, pô, cara, diferente, com vocês eu tava feliz. Às vezes tá ganhando menos, Sim. que tá no começo da gente ali. Então eles falam, é mais gostoso trabalhar com vocês. Vocês têm energia, vocês sabem entender, compreender. E o que que eu percebi com isso, né? E que eu sempre preguei muito pra eles. Primeiro você serve, depois você é servido. Não tem como você querer o prato dos outros de primeiro. Você tem que ter humildade ali pra você poder servir as pessoas, independente da posição que você ocupa. Seja uma pessoa de classe média, de classe alta, de classe baixa, você tem que servir a pessoa e mostrar pra ela como que tem que ser feito, o que você pode oferecer. E a gente sempre passou isso para os nossos colaboradores. Sirvam os seus clientes, sirvam o seu colaborador, sirva o seu amigo amado. Quando chegar o seu momento, você receba uma mudança. É, a gente tem a lei da plantio, né? Sim. Plantio é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Não tem o que fazer. Não tem um outro espaço ali para você olhar. Então isso foi um ponto, assim, que sempre fez com que os nossos colaboradores voltassem pra gente. Ou a nossa energia, nosso relacionamento, tanto com o cliente quanto com eles. É, respondendo essa pergunta. Olha que dica interessante que o Alex acabou de dar, né? Infelizmente, a gente muitas vezes fica assim, né? De braço cruzado esperando chegar. E realmente não é assim que funciona, né? É o que você falou. Primeiro eu vou plantar e tenho que plantar numa terra preparada, tenho que esperar que em algum momento vai florescer e vai ter o resultado, né? Que ele não é imediato. Demora bastante, você tem que ser paciente. Então, eu posso até falar que é uma virtude minha, eu sou um rapaz, um homem muito paciente com as coisas, nunca tive muita pressa, sempre tive muita ambição, muita ambição. Sempre entendi que as coisas tinham o tempo certo de acontecer e sempre me preocupei onde plantar, né? E muitas das vezes você não conhece o terreno. A gente fala de plantar, nem sempre é areia, né? A gente pode falar de uma mente, de uma pessoa, né? A semente que você planta na mente de uma pessoa, no coração de uma pessoa. E a gente, por ser líder, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque de repente você planta uma semente no coração de um colaborador, você pode fazer com que ele cresça muito, floresça muito, né? Tenha o seu próprio nome divulgado, como aconteceu com vários colaboradores nossos. Hoje eles têm nomes muito renomeados na nossa cidade, são muito gratos a nós, eu também sou muito grato a eles. Como também a gente tem pessoas que você colocou uma semente no coração dela, só que a terra dela não estava boa, entendeu? Para poder florir aquela semente ali. E aí ela não se desenvolveu. Então, às vezes você fica até frustrado, você fala: "Pô, será que eu plantei errado?" Mas na verdade é a terra que não estava querendo que fosse o momento dela ali. E a gente aprendeu isso com experiência também, ao decorrer dos anos a gente foi percebendo isso. Hoje a gente sabe em qual cabeça, em qual terra plantar, né. Então foi uma coisa que só os anos mesmo aí pôde passar pra gente essa Essa experiência. experiência, né? E você selecionar as pessoas que realmente vale a pena E investir. nos primeiros dias você já percebe, né, as pessoas que estão à vontade ali, porque nos 3 primeiros meses a gente fala assim, é a regra dos 3 primeiros meses. A pessoa dá ali de coração, alma, corpo, cabeça, tudo. "Não, vou dar meu melhor, vou fazer o meu melhor, tô pronto e tal". Aí você fala: "Não, tudo bem, vamos lá". Esse é o primeiro mês, segundo mês, no terceiro mês é sinal, cara. No terceiro mês a pessoa vai mostrar quem que ela é realmente pra você. Se ela realmente tá vestindo a camisa, se ela realmente tá abraçando a causa, tá disposta a servir, né, ou se ela realmente estava só se forçando ali. E é sempre a regra dos 3 primeiros meses funciona bastante. E aí vocês veem realmente quem vale a pena investir, né? Porque se a pessoa não quer, não adianta, né? E se tem essa proposta maior, não adianta vocês ficarem dando murro em ponta de faca, né? Porque não vai ter resultado. Por muitos anos a gente,
eu falo assim pro Wesley que é um defeito nosso, né? Por muitos anos a gente sempre quis levar todos ao topo. Pô, eu tô ganhando tão bem, vamos fazer ele ganhar tão bem também. Eu vim com a gente que você vai ganhar bem também, você vai crescer com a gente. Vamos, 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 vamos. E a pessoa não queria. Eu falava, por que que você não quer, gente? Deu certo pra gente, o que você não quer fazer? Só que não era uma decisão minha, era uma decisão da pessoa, né? E a gente sempre pegou, tentar levar bastante pessoas, o máximo de pessoas pro topo, pra gente conseguir isso dar certo na vida. Só que tem pessoas que não querem ir junto, e você desgasta muito tempo seu ali, tentando fazer com que essas pessoas cheguem junto com você. Só que realmente não foi. Então foram outras experiências também que a gente aprendeu aí ao decorrer dos anos. E agora eu vou fazer uma provocação com vocês, né, vocês têm um modelo tão interessante, né, de negócios, e eu vejo que vocês têm um potencial muito grande para divulgar, né, para trabalhar essa proposta de vocês em outros lugares, né. E a gente tem hoje em dia, né, a questão do podcast, a questão das redes sociais, por que não vender toda essa proposta de vocês para outras pessoas, né, seguir esse modelo, o modelo de franquia, algum outro tipo de modelo. Vocês já chegaram a pensar sobre isso? Como é que tá esses projetos? A princípio, desde que, como o Alex comentou, quando a gente percebeu que era possível ter um projeto duplicado, funcionando, né, ao mesmo tempo, algo que não fosse um único comércio, a gente teve essa identidade, a ideia, né, no caso, a gente teve essa ideia, a gente falou: "Pô, é uma ótima ideia". Então, hoje, eu e o Alex, a gente foca nisso, em criar algo duplicável. Então, a gente tem lapidado realmente para poder ter mais unidades, para poder desenvolver, para poder realmente chegar em um lugar e ser completamente diferente da maioria, por ser um um projeto não, né, uma profissão que tem muita concorrência. Hoje, se você for em qualquer lugar, aí você vê barbearia uma do lado da outra. Você que mora em cidade grande, você vê, você vai para São Paulo, você olha uma barbearia, uma estrutura imensa e, tipo, do lado tem Tem outra uma outra. estrutura Exatamente. imensa. Então a nossa ideia hoje é lapidar para que realmente consiga duplicar isso e chegar num lugar que for se apossar daquele ambiente e for ficar ali naquele ponto e ser diferente. Então, é realmente uma ideia nossa. Hoje a gente estuda e cada dia mais preza por duplicar um projeto como esse. E aí essa ideia de duplicar na cidade, mas e vender esse projeto não só no Brasil, mas porque no mundo, né. Você vê hoje pessoas que estão indo para os Estados Unidos, estão indo para outros países, trabalhar numa série de funções, e uma delas seria até essa questão, né, de cortar cabelo, de fazer barba. De repente essa estrutura que vocês têm, vocês podem vender esse modelo e preparar profissionais para atuar no ramo de vocês, né. Sim, é uma ideia bem interessante, a gente pensa nisso com toda certeza. A gente está se preparando para isso também. Eu acho que não tem limite, né, para sua O céu é o limite, né. não tem, eu O acho céu é o que não limite. tem limite para sua crença, se sua mente consegue imaginar, eu acho que você pode realizar. Sempre tive isso comigo, se a partir do momento que eu consigo mentalizar, ver isso na minha mente, e eu acreditar, eu consigo, cara, eu sempre consigo todas as minhas coisas, os meus objetivos dessa forma. E acredito na parte da franquia, das redes também, eu acho que sim. Acho que vai ter o momento certo da gente estar partindo para esse lado. A gente tem muito o que fazer aqui ainda, tem muitas pessoas para a gente estar servindo aqui ainda nessa cidade. A cidade de Rio Claro é uma cidade muito grande, mais que seja no interior, a gente tem mais de 200.000 habitantes, né. Aí eu falo que 1% muda a vida, a perspectiva de muitas pessoas aí, principalmente de empresários. Muitas empresas são boas hoje, têm grandes resultados e não tem 1% da população de Rio Claro como clientes, Sim. né. E a gente vê esse meio hoje, a cidade muito pouco ousada nesse ramo. Não sei se as pessoas ainda não enxergaram esse mercado de vestir, né, de aparência, como a gente vê hoje, mas a ideia é mostrar, chegar até essas pessoas ainda que não viram, para que elas vejam a gente. Por isso que é muito bacana estar aqui hoje no seu podcast, essa reunião com você, porque através da internet, das nossas imagens, a gente pode transmitir essa possibilidade para as pessoas que não conhecem. Infelizmente hoje tem essas pessoas ainda que falam: "Ah, funciona para mim, eu não sou bonito, eu não tenho, a minha imagem não tá legal".
né? E é dessas pessoas que a gente gosta, é essas pessoas que nós estamos procurando. Porque é possível mudar, né? É possível transformar a pessoa através de um corte, de uma barba. A gente sempre falou que nunca foi só cortar cabelo, sempre uma parada diferente, né? A gente sempre acreditou muito nisso e acho que no momento o nosso propósito é aqui o local e no futuro a gente vai trabalhar muito com online, né? A gente tem uma previsibilidade muito boa para online, tanto quanto a cursos, né? A gente não mencionou sobre isso ainda, mas a gente tem também ideias sobre cursos, sobre franquias e crescer cada vez mais em cima disso na internet. Muito bom. O que é interessante para você que está nos assistindo? Nós da Usinaria, nós fazemos exatamente esse trabalho, é incluir você no mundo digital, tá? E com toda uma estrutura para poder lançar você para o mercado, para você se tornar uma autoridade digital, que é algo hoje em dia fundamental, né? Quando eu penso em escalar, quando eu penso em um negócio muito maior, eu preciso sair do offline e preciso ir para online, né? Infelizmente, o nosso tempo está acabando, né? Esse bate-papo ele passa muito rápido, né? Mas eu gostaria de, antes da gente finalizar, pedir para vocês deixarem um recado para as pessoas que estão nos assistindo, né? E que têm vontade de empreender, o que elas precisam fazer para começar o seu negócio? Qual o recado que vocês dois vão deixar para nós? Comece. Esse é o recado que eu deixo. Inicie isso, e não pare. Não pare, independente da fase, independente de como você tá. Apenas comece, continue firme, faz do jeito que dá para poder fazer isso acontecer. Legal. Basicamente as minhas palavras, mas tem uma frase que eu carrego comigo, Paulo, inclusive é do Paulo Musi, Sim. você conhece ele. Ele diz assim: "Você vê o que eu sou. O que eu sou é aquilo que eu faço repetidamente. Excelência, ela não é um ato, é um hábito. Sim. Então é você fazer as mesmas coisas todos os dias, quase de forma robótica, desde que esteja certo. Progressão, ela é lenta, né? Não dá para você sair vamos falar da academia, de 10 para 100 quilos. As coisas têm que ser devagar, a carga tem que ser devagar. E assim no nosso ramo também. Então, como o Wesley disse, comece, olhe para trás e vá, comece. E persista, né? Persista muito, aguente a dor e persista hoje." Muito bom, só tenho a agradecer a presença dos dois aqui que nos abrilhantaram tanto nesse podcast, né? E vamos deixar esse convite para voltar, para depois eles contarem, né, essa continuação desse processo, no futuro aí pensando, né, nos grandes avanços em termos de franquia, em termos de cursos, em termos de formação, tá? Então nós vamos finalizar por aqui, desejo para vocês um grande abraço e mais uma vez, Usinaria em Rio Claro para o livro das profissões. Grande abraço a todos e até uma próxima. Até mais! E aí, gostou do vídeo? Então aproveita para curtir, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilha. E aqui ao lado você pode acessar outros vídeos que você também pode gostar.